projeto dispõe sobre o Estatuto da Família. Ele determina uma concepção de família, que é a união entre um homem e uma mulher e seus descendentes. E aí eu convido o ouvinte a pensar, mas professor, onde que está a linguagem, onde que está o texto, onde que estão os efeitos disso? Veja que o projeto de lei é um texto, a lei é um texto, a Constituição Federal é composta por textos. Esse projeto de lei, sendo ele um texto estruturado dentro de um gênero específico, ele realiza uma das funções mais perigosas da linguagem, que é a função de designação. Ele diz o que a família é. Por consequência, ele também diz o que não é família. E aí nós temos vários efeitos diretos nas nossas vidas. Por exemplo, discriminação. Há uma série, um conjunto de arranjos de convivência que não podem mais ser entendidos como família porque não estão dentro dessa concepção. Há também efeitos psicológicos e emocionais, porque, veja, o nosso convívio familiar influencia absolutamente na constituição da nossa identidade como sujeito. É da ordem dos afetos. Então, quando eu mexo nisso, eu também estou alterando a constituição da identidade das pessoas e isso gera um efeito psicoemocional. E também geram-se efeitos, digamos assim, mais materiais. Por exemplo, nós temos um direito fundamental garantido pela nossa Constituição, que a propósito hoje faz 30 anos, que é o direito fundamental à saúde. Dentro do SUS, existe um atendimento de atenção especial que se volta para famílias, que é a saúde da família. Imagine você que um cidadão ou cidadão que quer fazer uso desse direito de acesso a uma saúde pública de qualidade. Para que ele possa gozar desse serviço do SUS, ele precisa fazer um cadastro. E nesse cadastro, você preenche os dados de acordo com uma certa concepção de família. Então, se eu tenho um arranjo familiar que não tem pai, eu não estou mais dentro dessa concepção, eu não teria direito a uma saúde pública de qualidade, e nós temos muitos efeitos disso. Gostaria de pedir só um minuto para fazer uma breve síntese da minha pesquisa. Comecei a falar sobre ela e fui para os projetos de lei, né? Bom, a minha pesquisa, que é desenvolvida na Universidade Estadual do Ceará, trata da formação discursiva de escândalos políticos, que sempre aparecem durante as eleições. A concepção mais comumente compartilhada de escândalo é a seguinte: houve alguma transgressão no campo político, por exemplo, desvios de verba, e essa transgressão é publicizada pelos veículos de mídia. Essa é a concepção básica de escândalo. Então, o que a gente defende é que os escândalos políticos não podem ser reduzidos a apenas isso. Eles são compostos por uma formação discursiva que se dá a partir da mediação de textos. Que textos são esses, professores? Reportagens, notícias, entrevistas, documentos oficiais como libelo acusatório, declarações de autoridades, comentários de políticos, de autoridades, de especialistas, fofocas e boatos também entram nessa mediação textual quando a gente considera o âmbito mais privado da vida. E, mais recentemente, essa rede textual tem sido cada vez mais complexificada quando nós consideramos a inclusão de novos textos. Por exemplo, depoimentos oriundos de delação premiada. De 2014 para trás, a gente não tinha essa inclusão desse texto. E é um texto que influencia muito esse cenário eleitoral. E um outro tipo de texto são as fake news, que é um grande problema na democracia, não é? Eu poderia trazer só alguns dados para a gente ter uma dimensão desse problema. O Instituto Ipsos, em 2018, é um instituto que faz pesquisas de mercado. Publicou uma notícia, publicou um relatório a propósito, no início de 2018, afirmando que o Brasil, do total de 27 países analisados, é o país que mais acredita em fake news. São 68% dos brasileiros ou acreditam ou já acreditaram em fake news. Isso fica ainda mais alarmante quando a gente considera um outro dado de uma pesquisa realizada pelo MIT, nos Estados Unidos, publicado pela revista Science, que diz que as fake news têm um potencial de 70% maior de circulação do que uma notícia verdadeira. Nossa. E aí, quando você considera que, de acordo com a pesquisa da Fundação Mozilla, 55% dos brasileiros entendem que a internet é o Facebook, elas entendem que a totalidade da internet é o Facebook ou as redes sociais similares, a gente tem uma visão
ainda um pouco embrionária, mas já aponta para esse problema das fake news. 55%. Né? Não, e é um cenário assustador, porque se você rebate uma fake news, você mostra uma fonte com, assim, uma fonte que é respaldada, né, reconhecida, de autoridade, respaldada, reconhecida, que não estaria mentindo, aí a pessoa vai falar, mas quem me garante que essa fonte aí está falando a verdade? Então você entra num mar de coisas onde não há um chão, onde não há um terreno fixo. É como se tudo pudesse ser. Isso. Só acrescentando um pouco a esses dados, uma coisa curiosa é a própria concepção de fake news. Os pesquisadores da área do direito, por exemplo, têm enfrentado isso nas pesquisas mais recentemente, porque não há uma definição exata que possa, olha como a linguagem é importante, é apenas a partir de uma designação específica de fake news que pode haver uma legislação sobre isso. Existe a concepção de que a fake news são notícias que mentem sobre fatos, porque esses fatos não ocorreram. Uma segunda concepção entende que as notícias consideradas fake news são aquelas que não abordam a totalidade dos fatos, ou seja, notícias que selecionam determinados acontecimentos. Isso é muito problemático, porque esse tipo de prática é realizada também por notícias de veículos de mídia reconhecidas, né? Há uma outra concepção de fake news, e aí a gente já entra nessa discussão sobre pós-verdade, que uma parte da população, cerca de 20%, entende que fake news é uma notícia com a qual não se concorda. Isso é extremamente perigoso. Olha só, nossa, demais.